e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025. Eu sou o Heitor Fredo e o nosso Manhã Bandeirantes está chegando. Depois do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota, tem representação amanhã aqui na RB a partir das 10 da manhã e na próxima sexta uma edição inédita. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos ao vivo com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vamos no pique, muita informação para você nesta sexta-feira, começando sempre com informação sobre o trânsito e principalmente sobre os acidentes que infelizmente marcam esta sexta-feira. No Sistema Anhanguera Bandeirantes, neste exato momento, um atendimento é feito na rodovia dos Bandeirantes, trecho pouco à frente do entroncamento com Adalberto Panzan. A informação da concessionária CCR Autoban é de que esse acidente é na pista sentido interior. É o trecho próximo ali à região do Parque Via Norte. Se o motorista puder evitar, vai fazer um bom negócio utilizando a rodovia Anhanguera para a sua viagem. Caso esteja no sentido interior. No sentido capital, há um reflexo sim por conta da curiosidade. Também é melhor evitar se for possível. Mais adiante, no sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista só enfrenta a lentidão na chegada à capital paulista como reflexo do congestionamento nas marginais. O acidente que aconteceu mais cedo ainda traz reflexos em duas rodovias, depois que uma carreta com carga de madeira tombou na rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros, a SP 340, mais conhecida como Campinas-Mogi. O acidente foi na madrugada e o tombamento causou reflexos no trânsito, gerando até engarrafamento na rodovia Dom Pedro I, justamente no entroncamento com a SP 340. O motorista teve ferimentos leves, foi atendido no próprio local e está tudo bem com ele, fora de perigo. Segundo a ARTESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Transporte aqui no estado de São Paulo, a carreta trafegava sentido norte pela faixa 3, quando meia-noite mais ou menos, na altura do quilômetro 118, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Na sequência, a carreta ainda se chocou contra a barreira de concreto do canteiro central, o que causou a queda parcial da carga pela faixa 1.
O veículo ficou tombado sobre as faixas 2, 3 e o acostamento, ou seja, fechou completamente a Campinas Mogi naquele momento. A Renovias, concessionária que administra o trecho, informa que o acidente causou esse bloqueio total na pista norte, o trânsito precisou ser desviado pela marginal do bairro Alphaville e isso provocou também o reflexo da Dom Pedro I. Nesse instante, a carreta já foi destombada, mas permanece no acostamento. A carga foi redirecionada para o gramado lateral para efetuar o transbordo que deve acontecer nas próximas horas. E as equipes da concessionária realizam a limpeza das faixas para liberar totalmente o trânsito. Apenas uma faixa está liberada, então o tráfego de veículos segue com lentidão. Congestionamento de pelo menos 2 quilômetros ainda nesta manhã de sexta-feira. Após a limpeza e liberação da pista, o trânsito na rodovia Dom Pedro I já vai se normalizando neste momento. Então, quem passa pela Dom Pedro já não sente tantos reflexos, quem passa pela Campinas Mogi ainda tem pontos de lentidão. 10 da manhã, 39 minutos, sexta-feira com temperaturas mais amenas. Não tão frio, mas não dá para dizer que tá uma sexta-feira quente. A Nath Luquezzi já está conosco para contar um pouco mais sobre a previsão do tempo para hoje e para o final de semana que está por vir. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, sexta-feira amanheceu sob predomínio de sol, temperatura mínima em torno de 9,5 graus aqui na região metropolitana de Campinas. Os ventos tendem a diminuir a intensidade e agora, no período da tarde, as temperaturas já devem ficar um pouquinho mais elevadas do que nos dias anteriores. Entre hoje e os próximos dias, a atenção, na verdade, fica a umidade relativa mínima, que deve ficar em torno aí um pouco ou abaixo dos 30%, sendo assim recomendado uma atenção especial à hidratação. Para o final de semana, amanhã o frio continua, o tempo segue firme, as temperaturas baixas até domingo, onde as temperaturas voltam a ficar um pouquinho mais amenas. E é claro que na semana que vem eu trago todos os panoramas das temperaturas para a próxima semana. Uma informação urgente que chega neste momento de Brasília. O ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, vai ser ouvido pela Polícia Federal daqui a pouco pela denúncia de uso indevido das redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chegou a decretar hoje a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, mas revogou o pedido logo em sequência. O ex-ajudante de ordens, portanto, será ouvido pela Polícia Federal ainda hoje. Mauro Cid estava sendo conduzido para o batalhão do Exército para a prisão quando o pedido foi revogado. A PF apura se Mauro Cid tentou fugir do Brasil. Investigações mostraram que o ex-ministro do Turismo Gilson Machado tentou obter um passaporte de Portugal para o tenente-coronel. Machado foi preso hoje na casa dele no Recife. Mauro Cid admitiu que solicitou cidadania portuguesa em 2023, mas que não tinha conhecimento da iniciativa de Gilson Machado. Ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Mauro Cid disse que o pedido foi em 11 de janeiro de 2023, logo depois, portanto, dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo o advogado César Bittencourt, o pedido foi feito única e exclusivamente porque a esposa e as filhas de Cid já têm a cidadania. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, entrou com um pedido para anulação de tudo que foi falado por Mauro Cid durante as investigações, o inquérito, os depoimentos que nós acompanhamos no início desta semana, com a alegação de que ele estava fazendo uma espécie de jogo duplo com o judiciário e com os aliados políticos. A Natália Passi vai contar pra gente mais informações a respeito desse pedido e da possível relação com o que acontece neste instante na capital federal. Cid teria mentido ao Supremo e violado a ordem do ministro Alexandre de Moraes de não se comunicar sobre a investigação. No interrogatório, o tenente-coronel afirmou que não usou redes sociais no período em que estava sob medidas restritivas. Mas documentos obtidos pela revista Veja apontam que ele teria criado uma conta falsa no nome da esposa para manter contato com pessoas próximas de Jair Bolsonaro.
As mensagens são de janeiro a março de 2024. Nas conversas, Cid teria feito o jogo duplo. Relatava a pessoa com quem conversava versões diferentes das dadas à Polícia Federal. Em um trecho, afirma que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular suas declarações e que Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento começar. Ainda de acordo com a reportagem, o militar se mostra preocupado e que, na avaliação dele, apenas um movimento da cúpula do Congresso poderia evitar a prisão de todos. Por ter feito delação premiada, Mauro Cid se comprometeu a falar a verdade. Os advogados do ex-presidente e do ex-ministro Braga Neto vão pedir a anulação do acordo, alegando quebra das cláusulas de confidencialidade e das mentiras que o ex-ajudante de ordens teria contado no depoimento. Em resposta à reportagem da Band, a defesa de Mauro Cid classifica as conversas como uma falsidade grotesca, sem datas e com erros de concordância que o militar jamais cometeria. Na última segunda, Mauro Cid esteve frente a frente com Bolsonaro. Reafirmou ter presenciado reuniões do ex-presidente e militares, nas quais discutiram medidas para evitar a posse de Lula. O Ministério Público aponta que os documentos obtidos pela PF e as informações da delação deixam claro que houve uma tentativa de golpe de Estado. Quinto sinal marcando 10h45. Na política do nosso interior paulista também tem investigação por parte da Polícia Federal de uma suposta compra de votos por um vereador na cidade de Cajamar. É região metropolitana de São Paulo, mas município colado a Jundiaí, que também nos acompanha pelo FM 85.7. A PF não divulgou o nome do vereador que foi eleito, mas divulgou detalhes de qual seria o esquema e você acompanha na reportagem do Igor Val. Os policiais federais foram a 4 endereços a fim de apurar um caso de crime eleitoral na cidade de Cajamar. Na ocasião, um vereador da cidade é investigado por comprar votos para ser eleito à Câmara de Vereadores do município nas eleições do ano passado. Os mandados de busca e apreensão foram em 3 residências e um no gabinete do vereador em questão. As equipes apreenderam celulares, documentos, materiais eletrônicos, dinheiro e armas. Todo o material foi levado para a delegacia da Polícia Federal. Tudo vai ser periciado a fim de juntar informações sobre esse crime eleitoral em Cajamar. Essa investigação começou após uma denúncia de um candidato a vereador da cidade. Ele reuniu indícios de que o vereador eleito formou um grupo responsável por cooptar pessoas dispostas a venderem o voto. A proposta incluía o pagamento de R$100 antes da eleição e um bônus de R$50 caso o candidato fosse eleito, e isso aconteceu. Essa é a segunda operação da PF com o objetivo de combater o crime de corrupção eleitoral no município de Cajamar. A pena prevista para esse tipo de crime é de 4 anos de prisão, além das apurações administrativas eleitorais e a perda do cargo. 10h47, a Justiça condenou o ex-prefeito de Rio Claro a ressarcir cofres públicos em 112 milhões. Direitos políticos de Juninho da Padaria são suspensos por 8 anos devido à improbidade administrativa. E a Laís Pensanha é quem traz todas as informações sobre esse caso. A multa passa de 112 milhões, mais juros e correções. Também atendendo a pedido do Ministério Público de São Paulo, a Vara da Fazenda Pública decretou a perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu. O direito político foi suspenso por 8 anos. Juninho da Padaria deverá ainda pagar multa civil correspondente ao valor do dano e fica proibido de contratar com o poder público por 5 anos. Apurações verificaram que o ex-prefeito agiu dolosamente na efetivação de gastos e omissão de providências orçamentárias obrigatórias, prejudicando os cofres públicos de Rio Claro e do Instituto de Previdência do município. Entre as irregularidades apontadas estão apadrinhamentos e contratações, aumento das contratações eventuais, descontrole da dívida ativa e a ausência dos precatórios e requisitórios judiciais. Ficaram igualmente comprovados recolhimentos parciais e intempestivos dos encargos sociais devidos ao Instituto de Previdência do município de Rio Claro.
10h48, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na região ontem em alguns eventos nas cidades de Sumaré, Hortolândia e Paulínia. Inauguração oficial de um viaduto que liga Sumaré a Hortolândia. Agenda também na cidade de Paulínia e falou a respeito de uma demanda que há muito tempo é pauta aqui no nosso Manhã Bandeirantes: a construção de um hospital regional. O repórter Everton Ramos acompanhou essa visita. A nova delegacia fica em um complexo próximo ao Teatro e ao Paço Municipal. O novo prédio passa a ser sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Paulínia. No Dia dos Namorados, o governador Tarcísio de Freitas abriu a cerimônia entregando um buquê de flores para a esposa e primeira-dama Cristiane. Durante o discurso, Tarcísio deu detalhes sobre a construção do novo Hospital Metropolitano de Campinas. Os detalhes estão praticamente todos fechados. A gente vai pegar um projeto que nós já temos para ganhar tempo, inclusive na questão projetização, na questão engenharia, para em pouco tempo botar essa licitação na praça. E a nossa ideia é botar ainda no segundo semestre, para que no ano que vem o Hospital Regional de Campinas possa estar em obra. Logo depois, o governador participou da entrega do viaduto que vai ligar os bairros Jardim Nova Europa, em Hortolândia, e Parque Bandeirantes, em Sumaré. Na última agenda do dia pela região, Tarcísio voltou a Paulínia, onde acompanhou o trabalho desenvolvido na carreta da capacitação. 10h49, Campinas e um grupo chinês assinaram carta de intenção para a criação do Parque de Inovação Farmacêutico. O acordo foi fechado durante a visita dessa empresa global ao Campinas Innovation Week nesta quinta-feira, dia 12, no caso ontem. E quem acompanhou todos os detalhes foi a Graziele Geronte. O prefeito de Campinas assinou uma carta de intenções de cooperação para a instalação de uma empresa chinesa na cidade. A ideia é trazer um complexo farmacêutico que vai reunir cerca de 50 empresas farmacêuticas para o desenvolvimento de pesquisas, remédios e inovação na área da saúde. A gente faz todo esse trabalho para atrair mais empresas que venham aqui, se instalem e tragam mais empregos e tragam mais tecnologia, né? Esse é o primeiro passo para a instalação da empresa, que tem um caráter inovador. Agora as equipes da prefeitura vão se reunir para a continuidade do processo. A ideia é que ela seja instalada no Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, um espaço que reúne diferentes empresas. Para nós é uma assinatura importante, é o primeiro passo de todo um processo que se inicia agora e que para a cidade é muito importante. Se a instalação da empresa for firmada, ela deverá ser construída em até 2 anos. O investimento previsto é de $300 milhões. 3 mil empregos diretos poderão ser gerados. Ele o plano dele é, no máximo, até 1 ano e meio, ele botar a estrutura, né, para atrair as empresas de pé. A carta de intenções foi assinada durante o Campinas Innovation Week. O secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, também visitou o evento. Às 10h51, na reportagem você ouviu também, além do representante da empresa chinesa, o depoimento da Adriana Flose, secretária que é responsável também pelo evento em si, o Campinas Innovation Week, que tem acontecido nesta semana com vários debates, com várias pautas e muitas delas também aqui no nosso Manhã Bandeirantes ganhando destaque. Agora a gente volta a falar a respeito da audiência de ontem que ocorreu na Câmara Municipal, a primeira da comissão processante instaurada para apurar se o vereador Vini Oliveira do Cidadania cometeu infrações político-administrativas. O primeiro depoimento foi da médica Daiane Copessini, responsável por apresentar a denúncia na Câmara Municipal, resultando assim a abertura de um processo que pode levar à cassação do mandato do segundo vereador mais bem votado na eleição 2024. Nós trouxemos ontem, para quem acompanhou o Manhã Bandeirantes, a abertura desta sessão, as primeiras perguntas feitas pelo vereador relator Nelson Osseri, do PSD. Mas vale a gente trazer também um outro ponto importante desse depoimento, que não foi o único. Outras testemunhas foram também ouvidas pelos 3 vereadores e também pelo advogado do vereador Vini Oliveira, que ontem, inclusive, eu disse, olha, nas imagens que eu estou acompanhando aqui, eu não estou vendo o vereador no plenarinho, mas ele estava ao lado do advogado que o representa, o doutor José Pedro Said.
Vamos trazer o momento em que o advogado fez as perguntas diretamente à denunciante. Isso é importante para a gente também começar a entender qual será a linha de defesa do vereador que será ouvido na próxima quarta-feira pela mesma comissão processante. Vamos trazer um trecho, portanto, com alguns dos questionamentos. Eu quero que você preste muita atenção, porque além do que ocorreu no dia 1º de janeiro desse ano ser a pauta, dele entrando, gravando o atendimento médico, abrindo portas, mostrando prontuários, e segundo o vereador, fazendo uma denúncia de descaso no atendimento à população, foram tocados assuntos que mostram como é o funcionamento do Hospital Mário Gatti. Assuntos que nem sempre vêm à tona, mas que na comissão processante a médica precisou falar. Por exemplo, qual é o número médio de pessoas atendidas no Mário Gatti? Quantos médicos estão todos os dias ali para atender essa demanda? Falta remédio? O que tem hoje é suficiente? A gente vai entender esse raio-x a partir de agora com esse trecho destacado da comissão processante de ontem. Os fatos ocorreram dia 1º de janeiro. Sim. Por que somente em 22 de abril que a senhora entrou com a representação aqui na Câmara? Como é o nome do senhor? Desculpa. Pedro. Doutor Pedro. Como eu falei para o senhor, eu tive que me debruçar sobre o regimento interno. Tá. Então eu tive que fazer um estudo a respeito disso. E além disso, eu estava com outras demandas, né? Eu tenho demanda eu estava concluindo a minha residência, né? Então eu tinha um TCC para entregar, tinha uma data para isso, um prazo, e tinha que apresentar, tinha formatura, tinha a continuidade dos meus plantões, tenho um filho pequeno, então eu fui fazendo conforme o meu tempo, tá? Perfeito. A senhora pode me dizer o que está declinada na representação? Quais são os pontos? Quais são os artigos da Constituição que foram citados? Quais as questões que foram citadas? Olha, especificamente... Ponto a ponto? Ponto a ponto não, até porque a minha área é outra, né? Mas tudo que está representado está à disposição. Qual a especialidade da senhora? Sou médica de família e comunidade. De família e comunidade. Aliás, é um brilhante trabalho. Parabéns. Grata. A senhora entrou, na verdade, que horário aquele dia para trabalhar? Eu entrei no dia 1º, às 7 horas da manhã. 7 da manhã. Isso. Quantas pessoas, mais ou menos, abrange o Hospital Mário Gatti dentro da população existente? Bom, o Mário Gatti, assim como o Ouro Verde, ele é referência para trauma e questões agudas mais complexas, né? Um serviço de assistência terciário. Sim. Então a gente tem especialistas focais para casos de emergência. E ele dá suporte tanto para a população de Campinas como para as cidades da região. A senhora tem uma base de quantas pessoas o Mário Gatti atende? No pronto-socorro, a gente chega a ter 400 atendimentos diários na porta, tá? Às vezes até mais. 400 atendimentos. Quantos médicos cuidam desses 400 atendimentos? Assim, é na faixa de 300 a 400, tá? Mas por dia? Por dia. A gente tem de 5 a 6 e às vezes 7 médicos na porta. 7 médicos para atender 400 pessoas. Não é sempre que a gente tem 7 médicos, tá? A gente tem, durante o dia que o fluxo é maior, 6 médicos. 6. À noite que o fluxo é reduzido, a gente tem 5 médicos. 5, tá. E eventualmente 7. É normal médicos faltarem nos plantões? Não. Médicos mais velhos? Não, desconheço. Tá. A senhora disse que existe um gargalo imenso no Mário Gatti. Sim. A senhora afirmou aqui. Quais são esses gargalos? Bom, o gargalo é o tempo de espera, a sobrecarga, né, por ser referência para outros municípios. E a questão da população não ter assistência na atenção primária, a assistência que deveria. Então, a gente recebe muitos casos de baixa complexidade que poderiam ser facilmente resolvidos na atenção primária se tivesse a assistência necessária. Além do Vinícius, qual vereador foi atrás dessas questões dos hospitais? Comigo, enquanto eu estava lá de plantão, nenhum, tá? Nenhum, assim, teve um vereador que foi, mas ele não fez filmagens, não fez vídeos, mas eu não sei o nome dele, na verdade. Porque, assim, foi bem em seguida
Então eu não conhecia muito a caso ainda, tá? Como é que é a questão no Hospital Mário Gatti de insumos, medicamentos? Falta, não falta? Tem tranquilamente? Como é? Tá. Eu acho que é uma pergunta que o vereador Vinícius poderia ter perguntado, inclusive, né? Sim. Para ele saber mais essa resposta. Mas a gente dificilmente tem falta de medicação, tá? A gente tem A gente vai ter depois a enfermeira prestando depoimento, ela pode falar mais dessa parte. Mas a gente tem um bom arcabouço de medicações lá para poderem serem feitas. A senhora disse que fez um plantão de 24 horas. A senhora cobriu alguém para fazer um plantão de 24 horas? Na verdade, não era para mim estar no plantão naquela noite. Tá. Mas o colega que ia entrar, ele teve um problema que o cachorrinho dele comeu um pote de manteiga e aí ele pediu para eu cobrir. Que o cachorrinho dele estava passando mal. Então eu acabei estendendo o plantão por conta disso. Qual não que é era o nome pra eu do colega? Gabriel. Gabriel do quê? Não sei o sobrenome. Mas eu posso verificar depois, não Como tem é que o problema ser nenhum. humano, num grau de estresse dessa natureza, como a senhora mencionou, que é o hospital, que é dentro dele e tudo mais, consegue fazer um plantão de 24 horas? Com a mesma paciência que eu tive para responder o vereador. A senhora se recorda no vídeo que a foto da senhora, o rosto da senhora foi borrado? Recordo, mas tem um minuto específico do vídeo em que meu rosto não tá borrado. No vídeo tem? No vídeo. Tá. Que eu tô de perfil e dá para me reconhecer com meu porte, com meu cabelo, com a minha bolsinha. E o depoimento de ontem no embate, no questionamento feito entre o advogado do vereador Vini Oliveira, Dr. José Pedro Said, e a denunciante, a médica Daiane Copessini, que foi quem entrou com o pedido de comissão processante aceito pelos vereadores, resultando nessa primeira sessão. Além do depoimento dela, também foram ouvidas testemunhas. Ela disse a respeito de uma enfermeira, ela falou a respeito também de outras pessoas que foram indicadas, e os depoimentos foram da enfermeira Adriana Leal dos Santos e do médico Rafael Henrique Eloy Silva. Os dois estavam presentes no dia do incidente no Hospital Mário Gatti. Além deles, também falou o gestor de tráfego Lucas Andrade Valim Melão, que é um conhecido de Daiane. A defesa de Vini Oliveira tentou impedir o depoimento de Melão por considerar que ele seria imparcial, ou que ele não seria imparcial, e suspeito devido ao posicionamento dele nas redes sociais em relação a Vini Oliveira. O pedido foi rejeitado pela comissão. Para entender exatamente como entra na história Lucas Melão, ele também presente nas redes sociais, estava acompanhando as discussões após os vídeos postados pelo vereador Vini Oliveira, entrou em contato com a doutora e, a partir daí, eles tiveram um processo na Câmara Municipal. O que a defesa do Vini Oliveira vai tentar alegar, no meu entendimento, é que o pedido não tem um caráter exclusivo de uma médica que se sentiu ofendida pela sua imagem ter sido divulgada da forma como aconteceu, mas sim que há uma manipulação e um interesse por parte deste opositor a Vini Oliveira, o Lucas Melão, gestor de tráfego. Então é o meu entendimento de como vai ser a linha no depoimento que vai acontecer na próxima quarta-feira. O vereador Vini Oliveira, que estava presente na sessão, sentado ao lado do advogado, bem de frente para a médica e para os outros que prestaram depoimento, divulgou um vídeo nas redes sociais onde ele fala a respeito desse primeiro dia da comissão processante em Campinas. Desta vez não é um vídeo triste. Estou gravando esse vídeo para informar vocês, meus apoiadores, eleitores, mas não somente quem votou em mim, quem apoia meu trabalho, mas toda a população de Campinas. Hoje, acabou de finalizar aqui a primeira oitiva da comissão processante, que pode ou não cassar meu mandato a partir de uma fiscalização em um hospital, no Hospital Mário Gatti.
E o que eu quero dizer para vocês, as coisas estão caminhando, graças ao bom e poderoso Deus. Tem uma excelente equipe de advogados, graças a Deus tem uma excelente equipe de assessores, estamos nos defendendo, vamos continuar nos defendendo. Estou muito feliz por poder e por ter essa oportunidade de poder me defender em ampla defesa, mostrando sempre a verdade, sendo defensor da verdade, mostrando para você a verdade também de tudo que acontece. Eu tenho certeza que no desenrolar das coisas, tudo vai dar certo, as coisas vão finalizar da melhor forma possível e sairemos vencedores de tudo isso. Sempre por uma Campinas melhor e cada vez mais forte. Obrigado mesmo pelo apoio de todo mundo, obrigado pelo apoio da maior parcela da população que admira meu trabalho e vê a nossa correria, principalmente nas fiscalizações aqui na cidade de Campinas e na região metropolitana. Vamos que vamos. O vereador Vini Oliveira, a comissão processante tem 90 dias corridos para concluir o trabalho, contando a partir de 5 de maio, quando foi apresentada a notificação ao acusado. Então ontem eu até estava falando uma data em relação ao dia da abertura da comissão processante. Mas os 90 dias passam a valer de quando o Vini Oliveira foi notificado. Então 5 de maio, junho, julho, agosto. Você já viu Câmara trabalhar no mês de julho? Isso vale para Campinas, para qualquer cidade, para Brasília, então nem se fale. O tal do recesso do meio de ano. Então vai ficar muito provavelmente para o início do segundo semestre o desfecho da história do vereador Vini Oliveira, que nós continuamos acompanhando na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso Manhã Bandeirantes, trazendo os demais assuntos que marcam esse dia e também este final de semana, que tem uma data especial a ser comemorada. O Dia Mundial do Doador de Sangue. É amanhã, sábado, dia 14 de junho, em um mês que é voltado justamente para essa campanha, o Junho Vermelho, buscando conscientizar a população sobre a importância desse gesto que salva vidas. Conosco, nesta edição do Manhã Bandeirantes, a doutora Jamile Cunha, médica hematologista do Grupo Sonhe, e que vai falar um pouco sobre a importância de ter um dia para lembrar a importância da doação de sangue. Doutora Jamile, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 5 minutos. A gente vai tentar restabelecer o contato com a doutora Jamile. Se estiver nos ouvindo, doutora... Bom dia, agora bom dia. Sim. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O mês de junho não é escolhido à toa como o da campanha de conscientização, Junho Vermelho. Historicamente, as doações caem durante esse período. É o frio que afasta as pessoas das doações? Sim, infelizmente a gente tem realmente alguns períodos anuais que as doações tendem a cair, né? E o frio afasta as doações. Mês de férias também, às vezes as pessoas estão preocupadas em viajar e acaba que as doações ao Hemocentro diminuem bastante. E é importante pensar que nesse momento que as doações diminuem, também é um momento que às vezes acontecem mais acidentes por conta de mais viagens, então também existe um processo de mais necessidade de transfusões ao longo dos meses de festas e de férias, né? Então esse dia vem para a gente conseguir conscientizar a população que realmente é necessário manter essa quantidade de doadores presentes. Nath Luquezzi, doutora Jamile Cunha, médica hematologista do Grupo Sonhe, a nossa convidada de hoje no Manhã Bandeirantes. Eu acho que o que mais fica em torno da doação são os mitos. Então, como é que funciona a triagem antes dessa doação? Ela de fato é segura, doutora? Bom dia para você. Bom dia, Nath. Tudo bem? Então, assim, gente, todo o processo relacionado à doação, ele envolve protocolos que visam tanto a segurança de quem está doando sangue, como de quem vai receber essa transfusão de sangue. Então, o processo de triagem, né, que exige uma entrevista àquelas pessoas maravilhosas que estão indo lá doar, primeiro a gente protege quem vai doar. Então, a gente se certifica que essa pessoa não tem nenhuma doença grave, que vai descompensar por conta da doação. Então, alguns pacientes que têm doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças neurológicas, eles são impedidos para doar por conta da segurança de quem vai doar.
porque a gente tira um volume de sangue, então isso pode sim descompensar algumas doenças que o doador pode ter. Então essa é a primeira triagem, a segurança de quem está doando. E o segundo objetivo da triagem é a segurança do receptor, né? Então a gente tem algumas perguntas e alguns impeditivos que eles podem ser momentâneos ou definitivos, para que a pessoa que vai receber receba sangue com segurança. Então a gente não evita, né, situações de risco, né? Então, por exemplo, de receber um sangue que pode estar contaminado com uma doença sexualmente transmissível. Então existem alguns tipos de comportamentos que eles podem ser avaliados durante a entrevista, que aumentam o risco de você ter uma doença sexualmente transmissível, então esses doadores vão ser impedidos temporariamente ou permanentemente. Doenças infecciosas agudas, por exemplo, a pessoa está com gripe, está com Covid, isso é um impeditivo momentâneo, passando o período, né, da doença e umas semanas de segurança, essa pessoa pode ser reincorporada. Então, a triagem, gente, tem esse objetivo, proteger quem está doando e proteger também quem vai receber. Doutora Jamile, a estimativa, por exemplo, do Hemocentro da Unicamp é de uma queda de 30% nas doações no mês de junho. Isso também tendo como referência o mesmo período em anos anteriores. Quais as consequências para o sistema de saúde como um todo quando falta sangue no estoque para doação? Então, pessoal e ouvintes, assim, só para vocês entenderem, em quem que a gente usa sangue? A gente usa sangue, todo mundo já sabe, a pessoa sofreu um acidente, né? Foi lá, um acidente de carro, acidente de moto, foi grave para o hospital. Esse paciente, ele necessita, e normalmente necessita de bastante transfusão de sangue. Mas a gente também tem outras situações que exigem sangue, por exemplo, situações obstétricas, então pacientes que têm pós-parto, tem alguma intercorrência no parto, às vezes sangra bastante, precisa de transfusão. A gente tem situações dos pacientes oncológicos, então a quimioterapia por si, o tratamento, às vezes cai bastante as células sanguíneas e essas pessoas também precisam de sangue. E a gente tem situações, por exemplo, de reservas cirúrgicas. Então, tem alguns subtipos de cirurgias que é conhecido que elas podem ter um potencial de sangramento alto no intraoperatório. Então, as bolsas de sangue também são feitas para a reserva desses componentes para esses pacientes que irão operar. E quando a gente tem falta de sangue, tudo isso é impactado. Então, a gente prioriza sempre as urgências e emergências, mas, por exemplo, cirurgias são canceladas, tratamentos quimioterápicos podem ser adiados, questões obstétricas podem ser prejudicadas. Então, o sangue ele não é só utilizado nos casos de urgência e emergência, eles são com certeza utilizados e são as prioridades. Mas o impacto do serviço como um todo, ele perde, né, muito com a falta de bolsa de sangue. E sem contar nos pacientes em UTI, os pacientes que já têm doença hematológica, que já são pacientes transfundidos ao longo da vida. Então, tem impactos em todos os setores. Centro cirúrgico, emergência, pronto-socorro, UTI, porque o hemocomponente é essencial, né? Doutora, e no momento existe algum tipo de sangue, algum tipo sanguíneo que é mais urgente? E só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, quem doa para quem? Tá. Então, a gente tem alguns subtipos que são necessários da doação, porque eles são mais raros. Então, o grupo O negativo, ele é um grupo que tem menos pessoas têm esse subtipo, mas ele é um grupo muito importante, porque ele é o doador universal. Então, quem é O negativo, doa para todo mundo. Então, por ele ser mais raro, as doações quando caem, ele é o principal subtipo que vai sofrer nesse estoque crítico. Porém, os subtipos mais comuns, que é, por exemplo, o O positivo, ele, no estoque crítico, também é muito importante, porque como mais pessoas têm esse subtipo, então, normalmente, mais pessoas vão precisar dele também no estoque crítico. Então, para vocês terem uma noção, o O negativo é muito importante, porque em caso de emergências, a gente pode fazer hemocomponente O negativo para todo mundo, então ele é o doador universal, tá? Então ele é o mais importante de todos. Mas os positivos, como são os mais comuns, também são os mais necessários.
Então, hoje, a gente se encontra numa situação de estoque crítico, tanto de O negativo, como dos subtipos O positivo e A positivo. Doutora Jamile, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando neste momento na Rádio Bandeirantes e quiser ser um doador, qual o primeiro passo e onde pode procurar? Então, gente, o primeiro passo é a gente tem uma certa idade, né, que é permitido doar. Então, hoje a gente já tem a permissão de doar a partir dos 16 anos, com acompanhamento de um responsável, e a gente pode doar até os 69 anos, mas esse paciente já deve ter doado antes até os 60 anos. Então, quem nunca doou até 60 anos, quem já doou até 69 anos. A gente precisa ter um limite mínimo de peso, que são 50 quilos. Então, tem que pesar mais de 50 quilos por conta do volume sanguíneo que é retirado. Você pode se direcionar a qualquer posto de coleta, tá? Que existe posto de coleta no hospital Mário Gatti, existe posto de coleta na Unicamp, no Hemocentro da Unicamp, portando um documento de identidade, estando bem alimentado, mas evitar comidas muito gordurosas ou alimentação muito copiosa, muito grande, e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Então, indo para o Hemocentro, você vai passar por uma triagem, uma entrevista, e aí, se você for apto, eles vão encaminhar você para a doação. Lembrando que a gente tem, né, atestado médico para o dia de doação, né? Então, você ganha um atestado médico daquele dia e sempre está bem hidratado. Nós conversamos com a doutora Jamile Cunha, hematologista do Grupo Sonhe, falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado amanhã, e o mês dedicado à atenção com a doação, o Junho Vermelho. Doutora Jamile, muito obrigado pela sua atenção, um bom trabalho a você, a toda a sua equipe, um ótimo final de semana. Obrigada, pessoal, para vocês também, vamos doar. Quinto sinal marcou 11h15, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a sua participação no nosso Giro da Informação desta sexta-feira, 13 de junho de 2025, aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hoje, a Endec está realizando uma operação especial de trânsito por causa do tradicional bolo de Santo Antônio no bairro Ponte Preta, aqui em Campinas. São cerca de 18 mil pedaços feitos com recheios de doce de leite e cobertura de chantilly, distribuídos em 10 mesas de 15 metros cada. Segundo a tradição, quem encontra uma das 5.000 medalhinhas escondidas dentro do bolo pode ter o casamento abençoado pelo santo. A entrega do bolo será feita em sistema drive-thru para garantir mais conforto e organização. O evento acontece das 6 da manhã às 21 horas no entorno da Igreja Santo Antônio, com a entrega do bolo no sistema drive-thru. A distribuição será na rua Monsenhor Manuel Corrêa Macedo, entre a rua Dr. Adriano José de Barros e a entrada do supermercado Galácia. De acordo com a Endec, não haverá bloqueios, apenas canalizações de trânsito nos cruzamentos e mudanças temporárias de circulação. O acesso ao evento será pela Avenida da Saudade e saída pela rua Monsenhor Manuel Corrêa Macedo, nos fundos da igreja. É possível que o fluxo de carros na região esteja maior, por isso os agentes da Endec vão orientar os motoristas durante todo o evento. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. São 11h17.
O Manhã Bandeirantes tem nesta semana um novo parceiro que eu quero apresentar para você nesta sexta-feira, 13 de junho de 2025. Primeiro, com uma sigla ERP. Você sabe o que significa essa sigla? É uma sigla em inglês de Enterprise Resource Planning, ou em português, Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Ele funciona como um sistema central que integra diferentes áreas da empresa, venda, estoque, financeiro, compras, atendimento, tudo em um só lugar. Então, em vez de usar planilhas separadas, sistemas que não conversam entre si, o ERP organiza todas as informações em tempo real, ajudando os gestores a tomar decisões mais rápidas e seguras. E é aí que entra a nossa parceira que eu vou contar para você agora. Todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca. Imprime pedidos, usa carimbos, assinatura a caneta. O Celso, por exemplo, vivia exatamente isso na Nelsense Indústria de Fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo e muito papel pedido. Isso até o momento em que a Inovar ASC apresentou para ele as soluções do WK Radar. E hoje, o Celso abre o WK Radar em todos os processos e documentos digitais, não tem mais pedidos físicos e 4 caixas de papel que ele usava anteriormente viraram só 2. A empresa do Celso e o meio ambiente agradecem. Quer sair da era do papel, assim como o Celso e assim como a Nelsense? Então acesse wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Você pode colocar tudo em ordem com o WK Radar. wk.com.br. E uma dica importante, aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número que eu vou te passar. 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. 11 da manhã, 21 minutos. Nath Luquezzi, hoje tem um esquema especial de trânsito por conta de uma data religiosa das mais aguardadas para os católicos. Conta pra gente que data é essa e o que está acontecendo em Campinas. Tem igreja com filas enormes. Sim. Para aquele famoso e saboroso bolo da data. Quem tá solteiro ou quem quer casar, né? A INDEC então vai realizar uma operação especial de trânsito para o tradicional evento Bolo de Santo Antônio, que acontece hoje, dia 13 de junho. E essas ações serão realizadas ali no entorno da Igreja de Santo Antônio, no bairro Ponte Preta. Desde as 6 da manhã já estão sendo realizadas essas ações até as 9 da noite do dia de hoje, que prepara e comercializa o tradicional bolo de Santo Antônio, que vem recheado com doce de leite e as medalhinhas do Santo Casamenteiro dentro da massa. O bolo será entregue no sistema Parada Expressa. Olha que chique, drive-thru. Então, conforme a crença, quem encontra essa medalhinha dentro do bolo é porque se casará ou encontrará um amor em breve. Essa operação começa com a reserva de vagas desde a madrugada desta sexta-feira em um trecho ali da rua Monsenhor Manuel Correia Macedo, entre a rua Doutor Adriano José de Barros e a entrada ali do supermercado Galácia. Então não haverá bloqueios viários, apenas mesmo a canalização ali nos cruzamentos para orientar o sentido da circulação. 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia também de Exu Laroie. 11h22, ouvinte conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. As mensagens vão chegando, tem mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Quando a gente vai ser atendido no Mário Gatti, a gente vê realmente que tem pouco médico e tem muita demanda, né? E em vez do vereador procurar saber por que está assim, por que ele tem talvez 5 ou 6 assessores,
ou porque a Câmara gasta aquela fortuna que eles gastam na Câmara, né? Podia contratar mais médicos, fazer uma fiscalização diferente, né? Olhar, ter alguém lá para ter o controle dos médicos, entendeu? Então, é essa a questão, né? E, mais uma vez, Israel, sendo Israel nos últimos tempos, né? Atacou o Irã, né? Matou pessoas pra caramba lá. Eu não sei o que Israel tá querendo fazer na história não, viu? Não sei não, viu? Olha, eu tô até com medo, cara. Esses caras, esses judeus aí, viu? Desculpa falar isso aí, mas tá esquisito esse mundo, viu? Depois da pandemia eu pensei que ia ser tudo mais tranquilo. Aí o Putin invade a Ucrânia, Israel fazendo essa atrocidade. O ser humano não aprende não, cara. O ser humano é um povo muito ruim. Alexandre Centro. Um abraço, Heitor. Bom final de semana. Muito obrigado. E hoje, sexta-feira 13, hein? Ave Maria. E de lua cheia. Eita. E de lua cheia ainda. Ainda no assunto comissão processante, vereador Vini Oliveira, o Adriano Vermelho escreve pra gente o seguinte, desejando bom dia a gente, a Nath, aos bandimaníacos. Então deixa eu te fazer uma pergunta, você não acharia mais efetivo se essa questão do vereador fosse pra justiça comum? Será que pode, por ele ser parlamentar? Sabe por quê? Não é por nada não, mas é sim, ele escreve aqui com algumas risadas. Eu não confio na isenção dos pares que vão julgar. E veja, nem acho caso de cassação, mas nem uma advertência acredito que ele levaria de seus companheiros parlamentares. Sim, falo de corporativismo que existe em todo lugar. Imagina numa Câmara nada plural como a nossa. O que você acha? Eu acho que, fazendo uma comparação com cartões, com futebol, a cassação seria o cartão vermelho, para uma falta grave. O futebol tem o cartão amarelo. Acho que o vereador Vinícius Oliveira foi deselegante, desrespeitoso, foi com muita sede ao pote de querer mostrar para o seu eleitorado que ele estava fazendo em um dia de trabalho o que os vereadores de Campinas não fizeram ao longo da história. Aquela conversa que é conversa de político, tá? Ele pode ter outra plataforma, ele pode ter outra abordagem, mas ele é político, ponto. Agora, acho exagerada uma cassação de um mandato de um vereador democraticamente eleito, segundo mais votado da cidade, por algo que ele precisa sim ter algum tipo de punição. Mas acho que cassar mandato de vereador por esse erro que ele cometeu pode abrir um precedente perigoso para, na sequência, outros erros, falhas dos parlamentares que cometem com frequência nas suas vidas particulares e nas suas vidas públicas também sejam passíveis de cassação. Então acho que se tivesse o cartão amarelo na Câmara Municipal seria o caso de aplicar para o vereador Vini Oliveira. Isso com os fatos apresentados até aqui. Então ele precisa sim de uma punição, de um puxão de orelha, mas cassar mandato acho um precedente perigoso na nossa democracia, que anda muito frágil e bamba ultimamente. O Gilberto Doratiotto está conosco. Ele pergunta, infelizmente não deu tempo da gente fazer durante a entrevista com a doutora Jamile, sou cardíaco, quais os medicamentos que impedem a minha doação? Olha, Gilberto, a doação de uma pessoa cardíaca depende de uma avaliação médica. O que eu vou sugerir para você? Entrar em contato com o Hemocentro da Unicamp, para daí você poder passar exatamente quais são os remédios que você toma e saber se há algum impeditivo ou não para doação. O Hemocentro da Unicamp tem um telefone que é o 0800, telefone gratuito. 0800 722 8432. 0800 722 8432. Mais uma mensagem de áudio, dá tempo ainda nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Hoje no pique, hein? Bom dia a todos, Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo, Oi. que sacanagem, né? Essa que estão querendo fazer com as pessoas que entraram com processo individual no INSS. Poxa, já é difícil reunir documentação, é difícil contratar um advogado, correr atrás de todos os documentos, todas as coisas para poder entrar com processo. Aí vem o governo federal, segundo as informações do programa anterior, querendo que não seja julgado esses processos. Cara, eu não consigo entender. Eu falar a verdade para você, tem que vir à tona os estopins desses roubos
sendo o governo anterior, sendo qualquer governo, Dilma, Lula, Bolsonaro, Fernando Collor, Fernando Henrique, qualquer governo tem que ser descoberto, essas pessoas têm que parar na cadeia, os responsáveis. Isso daí vai contra, na minha opinião, vai contra você querer apurar essas coisas. Tá, descobriu nesse governo e tudo mais, mas tem que deixar investigar, tem que ser ressarcido. Danos morais, estão preocupados com danos morais? É claro, danos morais, pô, aconteceu dentro de um órgão pertencente ao governo federal. Tem que ser investigado, apurado e as pessoas presas. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Informação da jornalista Mônica Bergamo de ontem à tarde, colunista do Grupo Bandeirantes. O presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que todas as ações contra a União, movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos fraudulentos pelo INSS, sejam suspensas com urgência por meio de uma liminar. Pede ainda que as decisões já proferidas contra o governo percam a eficácia. O próprio presidente assina a ação junto com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lula pede ainda que o Supremo Tribunal Federal endosse a abertura de crédito orçamentário extraordinário para permitir que o governo pague as vítimas lesadas fora das regras do arcabouço fiscal. Com isso, os gastos não são contabilizados nas metas estabelecidas por ele para 2025 e 2026. O presidente solicita ao Supremo que a ação seja julgada pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso. Ao longo da programação, a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Agradecendo também ao Marco Silva Bedin, que escreve: vou dar os parabéns ao governador de São Paulo por inaugurar as obras do presidente Lula. Olha o quinto sinal, já marcando 11h30, Nath Luquezzi. Caramba! Vambora. Daqui a pouco você já tá de volta no ar, 1h30 no Band Mulher com a Lari Lopes? Já. E hoje a gente vai falar sobre a corte da Festa do Peão de Americana. Vem as meninas maravilhosas. E a gente também vai ter música no Band Mulher, além da nossa agenda cultural. Eu te espero ao 1h30, hein? Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e bom final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A comissão processante instaurada na Câmara Municipal de Campinas para apurar eventual prática de infrações político-administrativas cometidas pelo vereador Vini Oliveira do Cidadania marcou para esta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, as oitivas de acusação, na Sala Silvia Pascoal. Já as de defesa estão agendadas para o dia 17 de junho. Oitivas são procedimentos fundamentais para a coleta de depoimentos e provas orais no âmbito processual. A primeira convocada a prestar esclarecimentos é a médica Daiane Copertini, além de outras 3 testemunhas de acusação. O pedido de instauração da comissão processante foi protocolado no dia 23 de abril por Daiane Copertini. Na documentação, ela relata que o parlamentar entrou no Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro deste ano, realizando filmagens e expondo a conduta de servidores municipais dos pacientes que estavam no pronto-socorro. De acordo com a denúncia, o vereador desacatou os profissionais durante o exercício das funções no consultórios médicos e acessou fichas de atendimento, o que, para ela, fere a Lei Geral de Proteção de Dados e Sigilo Médico. Em defesa, o vereador Vini Oliveira alega o direito pleno de poder exercer seu mandato parlamentar ao fiscalizar os serviços públicos, inclusive os de saúde. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.